Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast de Dicas. O meu nome é Rita Silva e sou responsável pelo Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, a APEF. Este podcast é promovido pela APEF e desenvolvido pelo Dicas e pela sua respectiva coordenação nacional, a CNICAS. E antes de apresentar as convidadas de hoje, tenho de informar todos aqueles que nos ouvem que, à semelhança do que tem sido feito nos episódios anteriores, ainda não nos foi possível gravar presencialmente. Por isso recorremos a plataformas de videochamada e daí a qualidade do som poder não ser a melhor, mas esperamos poder contar com a vossa compreensão. E hoje, neste quinto episódio, temos a honra de receber três maravilhosas convidadas que vêm falar de uma associação pela qual pessoalmente tenho de dizer tenho um grande carinho, a Associação Cura Mais. Esta foi fundada em 2015 por um grupo de estudantes que, de uma forma, podemos dizer, empreendedora, ao detectar um grande problema na nossa sociedade, que é a dificuldade no acesso aos medicamentos, por algumas pessoas mais carenciadas, desenvolveram este projeto de forma a poderem ajudar quem mais precisa. Hoje, para que todos o possam conhecer melhor, recebemos a atual presidente, Liliana Silva, e duas voluntárias da Associação Cura Mais, Bruna Carvalho e Marta Pestiga, às quais eu agradeço desde já por terem aceitado o nosso convite. E começo por ti, apesar da minha breve introdução, Lili, gostava que apresentasse a todos aqueles que nos ouvem qual a missão da Associação Cura Mais e, no fundo, aquilo que vos move. Exatamente, portanto, tal como tu disseste, nós surgimos com a origem de duas raparigas que estudaram Ciências Farmacêuticas no Porto e que se depararam com uma situação bastante delicada, que era a carência financeira no que diz respeito à toma da medicação. Portanto, isto significa o quê? Significa que as pessoas, de facto, não tinham recursos financeiros que permitissem o pagamento da medicação, que é muito importante, principalmente em pessoas com doenças crónicas. E tendo em conta esta dificuldade, essas raparigas viram-se na obrigação e basicamente com grandes capacidades para o fazerem, criaram então a Associação Cura Mais, e isto foi há 5 anos atrás. A partir daí a associação tem vindo a crescer e, como tal, a nossa missão prende-se muito, e não só pelo pagamento de medicação, mas também pela promoção para a saúde, por iniciativas como passar informação a nível da saúde, medicação, alimentação saudável, e também acaba por fazer então esse pagamento de medicação à população carenciada da cidade do Porto. Como tal, eu penso que todo o nosso intuito e tudo aquilo que nos move é, sem dúvida, apoiar a grande parte da população polimedicada, ainda tentar de alguma forma abranger aquele público mais jovem com um outro projeto e lá está, sempre com o foco de promover saúde. Muito bem. E tens dito, já disseste que a associação tem crescido muito. Se tivesses que explicar a todos aqueles que nos ouvem, neste momento, quais os projetos que têm em mãos, como é que os apresentarias? Eu já fiz assim uma breve passagem pelos projetos agora, mas apresentando-os de uma forma mais completa. Tudo surgiu então com o Porto com Mais Saúde, o projeto piloto da associação, e que lá está, este surgiu com o objetivo de pagar medicação à população da cidade do Porto, do centro da cidade, mais especificamente da freguesia da Vitória aqui, na cidade do Porto, e de facto temos conseguido, e atualmente temos cerca de 56 agregados a serem apoiados com este projeto. Entretanto, surgiu, passados 2 anos, o projeto da polimedicação mais segura. Esse projeto tem vindo a crescer a cada dia que vai sendo implementado, e neste momento temos 3 vertentes principais. Temos os domicílios, temos lares e centros de dia, e temos também uma vertente que apoia aos cuidadores. Nestas vertentes todas, e passando um bocadinho por cada uma delas, o foco lá está, a promoção da saúde, e passa muito por apoio dos idosos, companhia, e ao mesmo tempo transmissão de informação bastante relevante. E depois temos então o projeto da Geração Saudável, este em parceria com a Ordem dos Farmacêuticos da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, em que efetivamente vamos às escolas, e aí lá está com um público-alvo mais jovem, quinto e sexto ano para ser mais específica, e passamos informação também sobre a nossa área de formação e, portanto, o uso responsável do medicamento, diabetes e outros temas mais elaborados para uns jovens mais crescidos.
Tal como referiste, a associação é uma associação de 5 anos, portanto ainda podemos dizer que é uma associação relativamente recente, mas que tem vindo a crescer imenso. E se tenho que te fazer esta pergunta, se tivesses que dizer quais os maiores desafios que tu, na tua posição também de presidente, que agora estás neste mandato a dirigir esta associação, se tivesses que dizer quais os maiores desafios que enfrentam para conseguirem atingir o vosso objetivo, que no fundo é sempre ajudar quem mais precisa, quais dirias que são? Em primeiro lugar, e focando efetivamente no Porto com Mais Saúde, que é o nosso projeto piloto e ao qual nós não gostaríamos de pensar na sua eliminação, ou seja, abortar com esse projeto, não é de todo o nosso objetivo, mas de facto torna-se difícil e é uma constante preocupação da nossa parte o recurso financeiro, e isso penso que não deixa de ser um bocadinho óbvio, porque de facto o nosso pagamento da medicação, enquanto associação, rege-se muito por campanhas que são feitas nas farmácias parceiras da cidade do Porto. E como tal, nem sempre é possível termos as campanhas nem sempre correm bem e também regimos-nos sempre muito por o calendário da faculdade, não é? Porque na prática somos todos voluntários e estudantes da faculdade, o que não nos dá grandes margens, e isso é sem dúvida um grande desafio. E nós temos luto contra essa insustentabilidade, digamos assim, ao longo destes 5 anos. Para já, acho que estamos a ir bem. Depois, efetivamente, eu diria que também um dos grandes desafios acaba por ser, visto sermos uma associação mais recente, tal e qual como disseste, não temos nem toda a gente nos conhece, nem toda a gente nos dá credibilidade e, portanto, torna-se um bocadinho difícil a constituição de parcerias, mesmo para fazermos com que um dos nossos projetos se expanda um bocadinho mais e vá ao encontro daquilo que nós gostaríamos. E esse será também outro dos desafios. Lá está, nós vamos tentando, de alguma forma, temos que começar por algum lado e começar a mostrar então o nosso trabalho a outras pessoas para que de alguma forma seja transmitida a mensagem e a palavra de que a Associação Cura Mais efetivamente traz muitas vantagens, e promover saúde será sempre o nosso principal objetivo. Muito bem. E tal como disseste, vocês ajudam na cidade do Porto, a cidade onde estão sediados, e para qualquer estudante que nos esteja a ouvir e que queira fazer parte da equipa, ou seja, que queira ser voluntário da Associação Cura Mais nos mais diversos projetos que vocês tenham, de que forma é que o podem fazer? A principal via é quando abre recrutamento, ou seja, seguir as nossas redes sociais e estarem atentos a essa fase de recrutamento, candidatarem-se. Caso contrário, será sempre a possibilidade de contactarem através do nosso site, tem lá o e-mail, contactarem por e-mail e fazerem a candidatura espontânea. De qualquer forma, tem alguns requisitos, não é? Visto que a nossa associação é na área da saúde, convém serem estudantes da nossa área de formação, portanto, ou ciências farmacêuticas, ou áreas da saúde similares, portanto, desde enfermagem, medicina, nutrição, etc. São áreas que sejam da saúde. E depois convém ainda serem estudantes também da Universidade do Porto, para já. Muito bem. Nos dias que correm e vivendo com esta pandemia e portanto com uma incerteza daquilo que serão os tempos futuros, muitas das perguntas que têm sido feitas pelos estudantes e não só, por todas as pessoas que querem ajudar quem precisa, é de como é que o vamos conseguir fazer daqui para a frente. E vocês são realmente uma associação que, tal como referiste, trabalha diretamente com farmácias e em farmácias e também em lares onde passam ou estão inevitavelmente pessoas de grupos de risco. Vocês, e esta pergunta ainda é para ti, Lili, vocês conseguiram de certa forma adaptarem-se e conseguiram continuar a ajudar nesta altura de pandemia? E antes de responderes, para todos aqueles que nos ouvem, eu estou a tratar a Liliana por Lili, porque ela é minha amiga e está-me a sair o Lili, mas é a Liliana. Desculpem a confiança, eu só agora que me reparei, mas pronto, queria-te perguntar exatamente isso, então, se vocês de certa forma se conseguiram adaptar neste tempo de pandemia e continuar a ajudar nos vossos projetos, e se sim, de que forma? Ok, para já estás à vontade, não é, Rita? Relativamente à pergunta em si, de facto está a ser um período bastante delicado, porque daquilo que eu apresentei dos projetos de uma forma bastante resumida,
todos eles contactam diretamente com o público, ao mesmo tempo com grupos de risco e também com instituições que neste momento não estão em funcionamento, desde escolas, por exemplo, lares e centros de dia, portanto, mesmo que nós tentássemos, não nos é permitido a nossa ação direta e presencial. E também não era sequer esse o nosso objetivo, visto que estávamos todos a zelar por esses grupos de risco e ao mesmo tempo pelos nossos voluntários também. Não seria de forma alguma justo nem sensato. E como tal, tivemos que redefinir aquilo que seria o nosso plano. Efetivamente, o Porto com Mais Saúde e a presença dos voluntários nas farmácias não é possível e não será possível para já, portanto, tendo isso em conta, nós estamos a tentar, de alguma forma, continuamos a apoiar os mesmos beneficiários que apoiávamos até então, mas sem esse recurso às campanhas e, portanto, neste momento, efetivamente, os voluntários estão à espera que, efetivamente, as campanhas recomecem e, entretanto, têm sido feitas algumas formações. No outro projeto da polimedicação mais segura, efetivamente, o que se está a tentar fazer, e pode não ser a forma ideal e muito menos a mais eficaz, mas é possível neste momento, estão a ser feitos vídeos e, de alguma forma, fazer com que haja interação entre a Associação Cura Mais e os lares e centros de dia com a qual temos parceria. Isto está a resultar bastante bem, isto foi um contacto feito diretamente com os responsáveis para perceber se efetivamente estariam disponíveis para terem esse contacto mais online e vimos que havia esse feedback positivo e, como tal, passámos a realizar esses vídeos para, primeiro, porque não nos podemos esquecer que os idosos continuam a estar nos lares e continuam a ter o seu dia lá, só que de uma forma bastante diferente, muito menos ativos, com muito menos atividades, e isso não deixa de ser um... Não é? Também, porque os familiares também deixaram de poder ir lá, muitos deles. Exatamente, ou seja, estão muito mais solitários e não nos parecia, não gostávamos mesmo que eles se sentissem dessa forma o tempo inteiro. E como tal, se pudermos ter 10 minutos de um dia com eles, mesmo que seja à distância, é isso que estamos a tentar fazer. E foram as readaptações que tentámos neste momento. Muito bem, e acho que o fizeram muito bem. E tal como a Liliana referiu, a Associação Cura Mais tem então vários projetos, nomeadamente o Porto com Mais Saúde, e hoje temos o prazer de receber uma das suas voluntárias, Marta Postiga. Marta, começo por te perguntar porque é que decidiste ser voluntária da Cura Mais e principalmente neste projeto, e o que é que o torna tão especial? Então, pronto, desde que eu entrei na faculdade que sempre tive aquele bichinho do voluntariado. E então andei atenta aos projetos que havia na faculdade e reparei que havia o Núcleo de Ação Social e a Associação Cura Mais. E sendo a Cura Mais uma associação de voluntariado farmacêutico, ou seja, um pouco mais direcionado para a nossa área, senti aquele coisinho de querer ser voluntário. Quando abriram as candidaturas, eu pensei assim, pronto, agora vou ver o que é necessário e decidi candidatar-me. Como eu já referi, decidi candidatar-me por esta vertente mais associada à nossa área. Porque pensando no Porto com Mais Saúde, como a Liliana já referiu anteriormente, são campanhas que acontecem nas farmácias e que, parecendo que não, já nos acabam por dar um enquadramento do que poderá vir a ser o nosso futuro se um dia trabalharmos numa farmácia comunitária. Ou seja, nós estando lá 2 horas por semana, quinzenalmente, acaba por percebermos um bocadinho, apesar de estarmos um bocadinho mais à distância, né? Porque estamos só ali a fazer as nossas campanhas, acabamos já por perceber a dinâmica da farmácia e como é que tudo funciona. E acho que foi um pouco esta vertente mais direcionada para a nossa área que me fez querer ser voluntária do Porto com Mais Saúde. Em relação àquilo que me perguntaste, do que é que torna mais especial este projeto, nomeadamente o Porto com Mais Saúde, eu acho que é mesmo o contacto e a experiência social que dele advém. Porque nós, ao estar a fazer as campanhas, estamos em contacto com pessoas, não é? E o que acaba por nos dar alguma experiência na abordagem que um dia teremos que fazer se trabalharmos efetivamente numa farmácia comunitária. Com isso eu quero dizer o quê? Que também o que o torna muito especial é nós não sabermos muito bem como é que será a abordagem das pessoas. Ou seja, porque lá está, quando nós estamos na farmácia, nós já sabemos mais ou menos o que é que temos que dizer, que é explicar
um pouco a associação, explicar um pouco o projeto, que claramente o discurso tenta ser sempre adequado ao público-alvo, que são os utentes da farmácia, mas o facto de nós nunca sabermos como é que as pessoas vão reagir à nossa abordagem ou à nossa explicação do projeto, acho que é uma coisa que o torna mesmo especial, porque para além de nós estarmos a contribuir para melhorar a vida de alguém, ou seja, nós estamos a contribuir de certa forma para que pessoas que necessitam de medicação para doenças crónicas tenham acesso a ela, acaba também por ser bastante recompensador também a parte da experiência social, no sentido em que quando nós abordamos alguma pessoa nós nunca sabemos se essa pessoa nos vai agradecer, se vai contribuir, se vai concordar, se vai discordar. Eu acho que isso acaba por ser muito, muito, muito engraçado, de certa forma, porque é uma forma também de nós irmos aprendendo e irmos evoluindo, principalmente enquanto pessoas e enquanto, como eu já referi, futuros profissionais da área da saúde, que teríamos que ter um contacto de muita proximidade com as pessoas. E então acho que isso é muito engraçado de gerir, porque nem toda a gente nos diz que sim, nem toda a gente concorda ou tem a mesma opinião que nós sobre o projeto, e é engraçado haver essa troca de opinião, conversar com as pessoas, tentar mostrar-lhes o nosso lado, tentar perceber também, de certa forma, o lado delas, e acho que é uma das coisas que torna o projeto ainda mais especial, para além, como eu já disse, da questão de sabermos que nós estarmos ali 2 horas da nossa semana, ou seja, perder 2 horas do nosso dia a contribuir para alguém, para que alguém tenha acesso a uma coisa que necessita mesmo para viver. Pronto, acaba por ser muito reconfortante saber que uma, entre aspas, pequena ação nossa tem um impacto tão grande na vida de alguém que nós não conhecemos e que de certa forma estamos então a mudar a vida de alguém para melhor, como é óbvio. Muito obrigada, Marta. Eu acho que realmente deve ser um projeto, acho não, tenho a certeza, até porque vou fazer uma inconfidência, já fiz parte do mesmo, portanto, eu acho que realmente a palavra que mais caracteriza este projeto é ser um projeto desafiante, porque tal como estavas a dizer, tu nunca sabes como é que as pessoas vão reagir e infelizmente em Portugal ainda continua a existir muita desconfiança no que diz respeito ao dar dinheiro, porque no fundo estamos a pedir dinheiro. E acho que esse é o nosso maior desafio e realmente é o que torna mais especial. Portanto, obrigada, Marta, pela tua inspiração, por fazeres parte deste projeto e por ajudares. E outro dos grandes projetos da Associação Cura Mais é a polimedicação mais segura, projeto este que tem como sua representante hoje a voluntária Bruna Carvalho. E Bruna, faço-te exatamente a mesma pergunta que fiz à Marta. Porquê é que decidiste ir para a Associação Cura Mais, especificamente para este projeto, e porquê é que ele é tão especial? Então, para além de se tratar de uma associação que é da nossa casa, é um pouco da nossa faculdade e nós contactámos um pouco diariamente com a associação. O facto de também termos colegas nossos que nos mostravam os benefícios e o impacto que realmente o ser voluntário na Associação Cura Mais teria na população do Porto. Para este projeto também contribuiu muito um pouco a minha experiência em casa. Todos nós temos avós, temos tios avós, temos pessoas um pouco debilitadas e que necessitam de ajuda, nomeadamente no que toca à medicação e à sua gestão. E foi um pouco mais nesse sentido que também quis participar neste projeto e contribuir não só no meu nicho familiar para a melhoria do uso do medicamento, mas também contribuir com pessoas que eu não conhecia, com pessoas que, tal como os meus familiares, precisariam dessa ajuda, precisariam desse apoio e precisam desse apoio, e foi muito por aí e pelo facto de, ao mesmo tempo, conseguir contribuir com aquilo que eu poderia aprender na faculdade, colocar já algum tipo de conhecimento em prática, ao mesmo tempo que nós também recebemos formações antes de dar as formações aos cuidadores, ou mesmo as formações a nível dos lares. E ao mesmo tempo também acaba por ser o facto da experiência ser recompensadora, o facto de nós conseguirmos pôr um sorriso e alegrar os nossos idosos quando fazemos a visita ao lar, com o facto de apresentarmos os temas, normalmente sobre o medicamento ou mesmo sobre as patologias, e sermos um bocadinho a forma de passar o tempo e de os animar, uma vez que, tal como já referiram, eles acabam por passar muito tempo nos lares
e é muito tempo morto, se assim se pode dizer. A nível do que torna mais especial este projeto, eu acho que é mesmo a ligação com os doentes polimedicados, com esta população tão vulnerável, e mesmo o facto de nós, a longo prazo, nós conseguirmos contribuir efetivamente na melhoria da qualidade e no acesso e o uso responsável do medicamento destes mesmos doentes. Porque dúvidas surgem sempre, eles acabam por nem sempre quererem colocar ou colocarem as dúvidas ainda assim ao médico ou ao farmacêutico, mas ainda assim restarem dúvidas, e connosco voltam a colocar as dúvidas. Nós damos sempre algum tipo de conselhos. Claro que não podemos fazer algum tipo de recomendação super específica, porque lá está, ainda somos estudantes, mas ainda assim já conseguimos levar para certos caminhos, no facto de converse com o seu médico, converse com o seu farmacêutico, e o facto de contribuir para a saúde dos nossos idosos. Muito bem, muito obrigada, Bruna. É realmente incrível este projeto, e eu já tive a oportunidade de o dizer à Liliana, e não só, porque realmente o facto de malta jovem ir para os lares, contactar com os idosos, animar-lhes um bocadinho o dia, e ainda por cima levar informação credível e necessária, porque ainda por cima trata-se de um grupo de risco que na sua grande maioria toma uma grande quantidade de medicamentos, e às vezes de uma forma errada ou mal feita. É absolutamente espetacular, portanto, muitos parabéns e obrigada, Bruna, pela tua partilha. E agora, porque estamos mesmo a entrar na reta final da nossa conversa, faço a mesma pergunta às três, que é, se tivessem de definir qual o momento que mais vos marcou a nível pessoal até hoje, dentro de tudo aquilo que fizeram na Associação Cura Mais, qual é que diriam? Liliana, queres começar? Posso começar, sim. É assim, já conto com 4 anos na associação e como tal, eu tive um primeiro ano de voluntária, mas eu diria que os primeiros episódios que de facto me marcaram e que ainda hoje são motivo para nos rirmos entre equipa foi no primeiro ano de coordenação, e portanto se calhar dou esta experiência e as nossas voluntárias vão falar então sobre um bocadinho mais sobre a experiência delas, mas enquanto voluntárias. E como tal, foi numa das nossas primeiras atividades, porque a polimedicação mais segura surgiu mais de forma enraizada no ano de 2017 e, portanto, foi no começo da minha atividade no Departamento de Intervenção Social, e muitos desafios se concretizaram nesse ano, e um dos grandes é que efetivamente nós íamos junto com as nossas voluntárias para as diversas atividades, desde os lares, desde os domicílios até mesmo as formações, mas também era a nossa primeira vez e, portanto, era um jogo de emoção em que nós, enquanto coordenadoras, tínhamos que passar um bocadinho daquela que era a confiança, que era suposto ser a confiança para elas se correr bem, mas também lá está, nós também não estávamos muito confiantes, mas as coisas corriam sempre muito bem, nós saímos de lá com um sorriso nos rasgado, e foi muito marcante. Inicialmente foi o primeiro domicílio que eu fiz, não posso entrar muito em pormenores, não é? Porque trata-se um bocadinho da vida de cada um, mas de facto eu estive num domicílio de um casal e foi muito agradável, porque estivemos mais ou menos 2 horas dentro da casa dos senhores e conseguimos sair de lá com um abraço e com lágrimas nos olhos, da nossa parte e da parte das pessoas que tentámos ajudar ali. Foi muito intimista e foi muito, muito bom. Tratava-se de um casal em que a senhora era muito, muito simpática e tratava do marido a tempo inteiro. Viu-se no rosto deles que efetivamente mudámos um bocadinho da vida deles, pelo menos naquele dia, e isso deixou-nos muito, muito realizadas. E posso mesmo dizer que isto que foi a minha sensação, foi a sensação também que eu via no rosto de todos os voluntários e da coordenação que ia a esse tipo de atividade dos domicílios ou mesmo dos lares no projeto da polimedicação mais segura, e que saíam mesmo com um sorriso rasgado. Parecia que aquele dia tinha sido alterado por completo, e eu estou mesmo, neste momento, estou-me a emocionar só de me lembrar. Portanto, são episódios que nos marcam mesmo, de facto.
Sim, muitas vezes nós ajudamos muito pouquinho, mas quem fica mais, quem fica mais feliz e quem ganha se calhar mais o dia somos nós, do que propriamente a ajuda que... Exatamente. Muito bem. Passo É a isso palavra a ti, Marta, e para ti, qual foi assim que mais te marcou dentro da Associação Cura Mais? Então, eu destaco essencialmente dois. Porque foi numa altura que eu estava numa campanha, não é? No Porto com Mais Saúde, e abordei uma senhora que se mostrou bastante agradada com o nosso projeto e tivemos a falar durante algum tempo, até em que ela nos deu os parabéns e disse que, pronto, que era uma atitude louvável da nossa parte, e foi assim uma conversa até um pouco intimista. A senhora também quis perceber muito quais eram as nossas motivações para sermos voluntárias e quais eram as nossas motivações de querermos ajudar alguém que não conhecemos. Então achei assim, é um dos momentos que eu recordo com mais carinho, porque a senhora foi bastante simpática e foi uma conversa bastante agradável. E por outro lado, se calhar já um bocadinho mais de choque, por assim dizer, foi porque lá está, nós não sabemos quem são as pessoas que beneficiam, por assim dizer, desta ajuda da parte da Cura Mais. Ou seja, quando nós estamos na farmácia não sabemos a quem é que estamos a abordar. E eu abordei um senhor que efetivamente era carenciado e beneficiava deste projeto, por assim dizer. E a reação dele foi, não, eu sou beneficiário. E aquilo foi algo que me tocou particularmente, porque senti, pronto, que o senhor ficou algo incomodado. E foi aquele choque da realidade, que é, porque lá está, quando nós estamos nas farmácias não sabemos quem as pessoas são, só sabemos que estamos a ajudar as pessoas de alguma forma, ou seja, contribuindo de alguma forma para a melhoria da sua qualidade de vida. E aquele choque de eu conhecer alguém que efetivamente beneficiava de alguma ação minha e ver a emoção com que a pessoa falou comigo, acho que foi uma das coisas que mais me marcou e sei que me vou recordar sempre daquele momento, porque, como eu já referi, foi mesmo aquele choque da realidade, ou seja, foi aquele cair da ficha de isto é mesmo real, ou seja, porque lá está, nós sabemos que claramente o projeto é real, mas quando conhecemos pessoas conhecer, entre aspas, pessoas que efetivamente são carenciadas, acho que acabamos por cair um bocadinho na real e talvez perceber efetivamente a responsabilidade que nós temos na vida de alguém, por assim dizer. E acho que foi isto. Obrigada pela tua partilha, Marta. Eu acho que é muito giro isso, porque tu acabaste por associar as horas que despendes enquanto voluntária, aquela ação, aquelas 2 horas que para ti numa semana não são nada, conseguiste associar a uma cara e perceber que efetivamente, que tu já sabias que ajudava, mas conseguiste ter uma cara de alguém que realmente beneficia dessa ajuda e portanto conseguiste fazer essa correspondência. Eu acho que isso é incrível. Obrigada. E para acabarmos, Bruna, agora passo a palavra para ti. Qual foi assim o momento então mais incrível dentro da Associação Cura Mais, enquanto voluntária? A minha experiência vai assim um pouco de encontro ao que a Liliana disse, por causa do projeto da polimedicação mais segura. Eu até ao momento não tive uma formação ou um domicílio sempre no mesmo sítio, ou seja, o contacto sempre com pessoas diferentes. E o momento que começa logo por ser emocionante no início, pelo menos para mim, por causa de realmente perceber as debilidades e diferenças etárias e mesmo de necessidade dos utentes dos lares. E efetivamente já é ali tipo aquela sensação que me marca logo no início, quando nós chegamos, mas o mais recompensador e mesmo a experiência mais incrível é a cada formação que nós damos, nós sentirmos mesmo que no fim os nossos utentes estão felizes, mesmo aquele abraço que nos dão a dizer um muito obrigado, enche-nos mesmo o coração e faz mesmo ter vontade de continuar mais e fazer mais e cada vez mais para contribuir sempre mais para os nossos idosos. Muito bem, obrigada. E Liliana, agora porque estamos mesmo a terminar, pergunto-te quais são as perspectivas para o futuro para esta associação. O que é que vocês ainda querem fazer mais e mais e mais? Nós temos vários planos para o futuro. De qualquer forma, aqueles que para já posso avançar é que de facto pretendemos que o projeto da polimedicação mais segura ganhe ainda mais raízes na cidade do Porto,
e parcerias com lares, centros de dia e outro tipo de instituições, para que possamos de alguma forma readaptar aquele que já é o nosso projeto cimentado, mas alterá-lo ainda um bocadinho, tendo em conta as realidades que se vivem em diferentes instituições da cidade. Esse é, sem dúvida, um dos nossos focos principais. Relativamente ao Porto com Mais Saúde, neste momento, a nossa grande perspectiva e aquilo que é indeterminado para já era realmente recomeçarmos e voltarmos ao campo, ao trabalho direto com as pessoas, porque além das campanhas que fazemos, nós também realizamos meio que campanhas temáticas para promover saúde, e isso também é muito bom. Aliás, os voluntários ficam muito gratificados com essas campanhas. E agora, se calhar, para terminar, ia-te só agradecer o convite da APF para nos receber, e penso que, de facto, este tipo de iniciativas... sim, e penso que este tipo de iniciativas são muito boas para nós, associações mais pequenas que de alguma forma gostam de mostrar o trabalho que têm vindo a realizar até agora. O prazer foi todo nosso, foi um prazer para mim ouvir falar de uma associação pela qual eu tenho muito carinho, por isso obrigada eu por terem vindo. Portanto, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E, portanto, infelizmente chegamos ao fim deste episódio. Queria realmente agradecer-vos por terem aceitado. Haveria ainda muito por falar e muitas histórias que pudessem partilhar connosco, porque é realmente uma associação muito especial e feita de pessoas especiais. Eu confesso que neste caso sou um bocadinho suspeita, mas vale o que vale. Portanto, muito, muito obrigada. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado de ouvir este 5º episódio do Dedicas-te. Já sabem que podem deixar as vossas sugestões para este podcast nas nossas redes sociais, como o Instagram, o Facebook e o site da APF. E já sabem que todos os episódios do Dedicas-te encontram-se disponíveis nas plataformas digitais habituais, como o Spotify, o Anchor e o nosso canal de YouTube. Qualquer dúvida que tenham sobre esta atividade, já sabem que podem sempre consultar o nosso site www.apf.pt ou enviar e-mail para dicas@apf.pt. Este foi o 5º episódio do Dedicas-te. Fiquem bem, protejam-se e até à próxima.